Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um vídeo do Free Cinema. E hoje eu tenho a honra de receber dois convidados que já são de casa e que fiz essa junção de juntá-los para falar de mais um filme do Oscar, dessa vez o Conclave, do Edward Berger, que concorre em várias categorias. E a gente tem aqui, novamente, a Fabi Lima. E aí, Fabi, diz aí Oi, como você está, Diego. seus canais, Oi. onde a gente pode te achar. Oi, David, tudo bom? Oi, eu fico muito feliz de voltar para cá, porque a gente falou ano passado, na verdade, né, sobre outro filme do Oscar, que no caso foi Barbie, com a Camila aqui, maravilhosa. E fico muito feliz de ter esse convite de novo, conhecendo o David que eu não conheço, Juliette, famosa Juliette, no nosso Twitter, nosso filme Twitter. E é isso, eu acho que é um filme muito legal, assim, para a gente falar, principalmente porque, enfim, teve toda essa questão do BAFTA, né, recentemente, de ele ter aí ganhado vários prêmios, então acho que vai ser legal falar sobre esse filme, falar sobre um pouco também do Edward Berger, e é isso. E eu sou Fabiana Lima, como o próprio Diego já falou, esquecendo de falar. E eu tô em várias redes sociais, vocês podem ver meu trabalho lá no Cinemafilia, no Instagram, no Twitter, que a gente já falou aqui, que é o Fabiana LR Underline. Tô lá no Letterboxd também, com Fabiana LR sem o underline. E também tem o meu próprio site, que é o cinemafilia.com.br. Se vocês quiserem ler minha crítica de Conclave depois desse nosso encontro aqui, tá lá. E também tem a coluna de cinemação, que o Diego também tem, meu colega aí de coluna de cinemação, É e eu tenho verdade. uma coluna lá, que eu escrevi sobre Ainda Estou Aqui recentemente. E é isso. E você, David, se apresente e diz aí onde o pessoal pode te achar também. Oi, meu nome não é Juliette, meu nome... Que ódio, esse efeito da apresentação acabou rolando, né? Mas eu sou o João da Purificação, eu tenho um podcast chamado Pinguim Dançarino, o Diego participa bastante lá também, né? A gente começa falando de animação, geralmente, mas recentemente o podcast deu uma migrada, né? A gente tá falando bastante de cinema de gênero, acho que esse virou o recorte definitivo, assim, do podcast, e vocês podem encontrar a gente em todas as redes sociais com pinguim.dançarino, e se você quiser encontrar o que eu escrevo também, você pode ir no meu Letterboxd, é DavidRPS, ou no Twitter, né, onde eu sou bem ativo, bem vocal, meio que infelizmente, né, Twitter tem esse lado também, mas também é um prazer estar aqui, né, prazer conhecer a Fabi, e, tipo, poder falar de um dos filmes que eu acho que é o mais consenso do Oscar, né, eu acho que esse é um papo que eu imagino que não vai ter muita cisão nem nada, acho que todo mundo que tá aqui gosta para mais ou para menos, né, e eu acho que, tipo, de todos os indicados, ele é o mais inofensivo, né, o que mais, tipo, todo mundo, ok, legal, ninguém odeia, ninguém ama muito, é isso, né, acho que vai ser divertido falar um pouco sobre ele. Então, né, gente, o Conclave, né, esse filme... Ah, não, antes de eu ir pro filme, né, fazer aquela coisa de, né, fazer as boas-vindas. Então, se você tá assistindo o vídeo e não fez isso ainda, não sei se se inscrever no canal, curtir o vídeo no like, ativar o sininho de notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. Mas sobre o Conclave, né, ele é esse filme que fala sobre uma disputa que rola depois que o Papa morre, né, inclusive é um filme, né, que tá em voga agora, né, sem querer fazer agouros aí de um futuro, assim. Mas, né, e acontece uma disputa, o Papa morre, né, e o Ralph Fiennes, que é um dos cardeais, ele é encarregado de supervisionar essa disputa, de supervisionar essa votação para ver quem vai ser o novo Papa. E várias facções diferentes, né, facções dos progressistas liberais contra os conservadores mais reacionários, pessoas no meio do caminho, revelação, suspense, intrigas acabam acontecendo nesse thriller político sobre a vida do Vaticano, assim. Queria perguntar para a Fabi, assim, né, qual que foi qual que é a sua experiência e quais foram as suas impressões gerais do filme, né? E se a sua relação com o Edward Berger também só vinha do filme anterior, que ele tinha sido indicado ao Oscar, né? Que é o Nada de Novo no Front, a segunda versão, né? Que acabou ganhando o Oscar de melhor filme internacional, e aí agora ele retorna como esse diretor dessa grande produção inglesa, assim, né? Que é o Conclave. Então, eu não sou muito fã dos Nada de Novo no Front, assim, eu achei bem, não sei, qualquer coisa. Eu até confundo ele, às vezes, com 1917, que é outro filme que, ok, tem algumas ideias um pouquinho mais fora da caixa, talvez, mas eu não sei, eu não sou muito fã desse filme. Os dois Então eu também têm esse fui. efeito de ser meio filme de pai, né? Tipo, é o filme que você deixa seu pai vendo, assim. Total. Eu fui ver os dois, na verdade, por conta do Oscar. Então, assim, é isso. Eu acho que, nunca não, nunca é uma palavra muito forte, mas eu não teria sozinha, talvez, o ímpeto de ir lá assistir o Nada de Novo no Front. Mas eu não tinha visto a primeira versão do Nada de Novo no Front, até agora eu não vi. Então, eu não sei como é que ele fez, enfim, quais são as diferenças, o que fez essa versão ser a versão dele, especificamente. Foi o primeiro contato que eu tive com ele, e foi um contato apenas ok, assim, não me marcou,
até esqueci do filme e ficou por isso mesmo. Então, quando eu fui assistir ao Conclave, para ser sincera, eu vi naquela maratona que a gente tem que fazer no Critics. Então, eu fui vendo muito filme um atrás do outro nesse momento. Eu não estava tendo tanto tempo assim para ficar, enfim, pensando sobre o filme logo depois. E aí, quando eu assisti o Conclave, ele me surpreendeu porque eu tinha acabado de sair de Night Beach, da Amy Adams, que acabou não indo para lugar nenhum. Morreu na praia, esse filme. E também tinha assistido Nickel Boys e tal. Então, assim, era um filme que ainda não tinha estreado, eu assisti em janeiro. E a minha impressão dele foi muito assim, cara, que filme interessante, porque na minha visão, eu ia ver mais um filme sobre o Papa, que para mim já era uma coisa meio Dois Papas, aquele outro filme lá que tem o Fernando Meirelles no meio, e para mim ficou meio isso. Então, quando eu assisti, eu me surpreendi, assim, pela questão da tensão, principalmente, e pelo fato, assim, do filme fazer a gente realmente se interessar por aquele conclave. Então, eu acho que isso é um ponto que me surpreendeu, assim, do filme. E eu não tenho muitas coisas para tecer em relação ao Edward Berger, porque eu achei ele, assim, não vejo também nada demais no filme, sabe? Eu acho que é um filme que realmente que ele não tem tantas escolhas fora da casa, da casinha, assim, para apresentar. Então, para mim, foi um filme assim, foi um filme tranquilo. Agora, quando eu revi o filme no domingo, eu devo dizer que ele diminuiu um pouquinho para mim. Assim, eu acho que já sabendo o que ia acontecer, como ia se desenrolar, eu achei ele boring, sabe? Eu achei ele entediante um pouquinho. Ele não tem a mesma coisa assim, para mim da primeira vez, porque não tem tanta coisa ali para a gente observar, pelo menos na minha opinião. Formalmente, assim, sabe? Questões interessantes ali. Tipo, para mim foca muito na trama. Então, é uma trama bem desenvolvida, mas que para mim foi isso. Eu gosto do filme. Não gosto muito do final, vou ser sincera também, não sou muito fã do final. Mas eu acho ele, como o David falou, eu acho ele inofensivo, assim. Eu gosto dele, eu gosto da atuação do Rolf, eu acho que tá todo mundo muito bem. E para mim é isso, por enquanto. E você? Eu acho que ele, pode falar. eu também acho que ele estabelece as tensões muito bem também, entre o liberalismo e o conservadorismo na visão que a gente tem hoje da Igreja Católica, que é outro ponto bem interessante também do filme. Sensacional, sensacional. E você, David, assim, você pensa igual, concorda, discorda? Então, eu tenho uma experiência parecida com a Fabi, mas talvez um pouquinho piorada, porque eu sempre esqueço que esse filme é do Edward Berger, assim, Nada de Novo no Front, é aqueles filmes que, quando eu vi na época em que eu já tava meio de saco cheio, assim, da maratona, então, tipo, pra mim ele foi mais um filme do Oscar, sabe? Porque sempre tem esse momento, né, tipo, quase uma ressaca, assim, que você, puta, lá vem outro filme do Oscar e tal, de filme de guerra, né, que, tipo, eles tendem a ser esteticamente parecidos, não terem projetos muito bem desenvolvidos enquanto estética e tal. E quando eu fui ver Conclave, eu tinha esquecido, além de ter esquecido que era dele, né? Eu gosto de ver filme sem ver trailer, tipo, sem pesquisar sinopse, assim, não por conta de spoiler, mas eu gosto da surpresa estética, sabe? Eu gosto de. Foi tipo quando eu fui assistir o Holdovers com o Diego, né, em cabine e tal, e eu não sabia que ele era filmado naquela proporção e emulando aquela coisa de época, então, tipo, pra mim, o deleite estético eu acho que bate um pouquinho mais forte, assim. Mas eu acho que eu gosto mais do Conclave, provavelmente que vocês dois, né? Eu acho que de todos, assim, é o que eu falei, eu acho que ele com certeza é um filme inofensivo, assim, mas ele tem escolhas estéticas que me interessam muito, né? Até porque, para mim, no caso, o filme ele é muito sobre essa dualidade, né? Então, é uma dualidade que ela existe nos indivíduos e ela existe no espaço. Tipo, os padres, eles são essa representação do divino, do sacro, né? E a eleição para eleger o novo Papa é eles praticamente escolhendo, claro que em contexto totalmente diferente, né? Mas é praticamente uma ascensão de um outro Messias e tal. E aí, conforme a gente vai vendo os segredos dos personagens, a gente vê essa dualidade existindo neles. E eu gosto muito de como o diretor trabalha isso com os espaços, sabe? Tipo, ele sempre trabalha muito jogando com luz e sombra. A maioria dessas cenas que são em plenárias, né? Tipo, ele usa sempre um foco de luz central, assim, nos personagens e deixa que as sombras rodeiem ele. E para mim, esse é o tipo de recurso que sintetiza sobre o que é o filme, sabe? Porque você tá olhando para essas pessoas, né? E, tipo, sobre o manto religioso, no qual eles são quase santos, eles não são pecadores, mas em volta dele é tudo envolto de segredos, né? Tipo, o escuro simboliza muito esse mistério que rodeia todos eles e tal. Então, eu acho o filme bem legal. Acho que o Ralph Fiennes está ótimo no filme. E eu acho que eu comentei isso quando eu vi o filme, quando eu escrevi, e ontem, quando eu fui gravar um podcast sobre os filmes do Oscar. Mas eu acho que às vezes o Ralph Fiennes entende melhor as cenas do que o próprio diretor, assim, porque eu vejo que muitas cenas
tem uma mescla, né, de tipo, essa questão da tensão crescente, que a Fabi falou e tal, e umas quebras com humor. Mas eu acho que às vezes o filme ele tá tão interessado, né, nessa coisa classuda, que ele filma as coisas com uma certa distância emocional, né, sempre em grande plano geral, pensando no contraste, assim, do espaço com as pessoas, e muitas dessas tiradas são perdidas. Mas eu acho que o Ralph Fiennes e a Isabella Rossellini, eles conseguem guiar bem, tipo, essas cenas para que o humor ainda exista, sabe, seja, mesmo que seja um pouquinho mais diluído. Então eu acho um filme legal, assim, não acho, meu Deus, o melhor filme da premiação, também não acho o pior, mas é isso, acho que é um filme simpático, assim, um filme que ele me ganhou vendo e ele me ganhou mais ainda com a cultura memética, né? Eu acho que eu fico surpreso assim, porque ele é um filme tão classudo, né? Tipo, um filme tão formalzão que tipo essa onda de memes em volta dele assim me diverte muito, sabe? Eu até fiquei surpreso que ninguém nunca pensou em fazer associação dele com a música Tuputinhas Aborteiras, né? Tipo, trocando se o Papa fosse mulher por se o Papa fosse intersexo, porque cabia tanto, velho. Mas enfim, é isso, gosto do filme. Ai, Eu cara. compartilhei um vídeo ontem do História no Paint, do Paint, que era assim, meu pensamento inteiro enquanto eu estava, meu pensamento o tempo todo quando eu estava assistindo Conclave. O fundo é essa música, são cenas de Conclave e o fundo Sensacional. é se o Papa fosse mulher, é muito bom. Ai, cara. Concordo muito com vocês, do que vocês falaram, assim, acho que o Conclave é um filme que todo mundo aqui acha legal, de forma unânime, mas ninguém ama aqui, né? E eu acho curioso isso que o David falou da reação que a internet teve ao filme, né? Essa relação memética, né? Que eu acho uma relação muito mais que tem a ver com parte do texto e do roteiro do filme do que com a direção dele. Porque eu acho que o filme ele tem essa coisa de intrigas, de fofoca, né? Tem uma explosão que rola no meio do filme, né? Ele tem esse tom meio farofa, meio supercine, às vezes, só que a direção sempre numa vibe muito austera, né? Em como ela vê tudo isso, né? Em como ele vê tudo isso. Eu acho que é interessante porque eu trouxe o Soderbergh, porque para mim eu estava conversando com um amigo, Rafael Gemon, esses dias. Para mim, o Soderbergh é um clássico tipo de diretor, que é o diretor estrangeiro que cai nas graças das premiações com um estilo de filme que é minimamente sofisticado, mas meio tradicionalista, assim, sabe? Sem muita personalidade própria, assim. Eu não vejo muita personalidade do Nada de Novo no Front desse filme, a não ser uma sensação de bom gosto técnico, mas uma coisa meio pessoal, assim, sabe? Ele me lembra esses diretores das antigas, tipo Anthony Minghella, do Paciente Inglês, sabe? Stephen Daldry, que faz uns filmes meio assim, também, sabe? Aquele diretor que fez o Chocolate, que eu não lembro o nome, mas o nome dele vai estar aqui, sabe? Esse tipo de cineasta, assim, né? E é muito interessante, né? Que eu acho dessas inserções, né, que acabam rolando, né, de como esses cineastas são enquadrados na indústria, né? Porque o Nada de Novo no Front já foi tipo uma superprodução do cinema alemão para Netflix. Antes ele tinha feito dramas intimistas, tem pouquíssima coisa dele, assim, de filme mesmo, e dirigido episódios de série, né? É uma coisa que também aconteceu com o Juan José Campanella, né? Que é um cara que fazia filme na Argentina, aí foi fazer série nos Estados Unidos e ganhou o Oscar fazendo filme argentino, né? O próprio Fernando Meirelles também tem esse caminho, né? Então acho. E aí Também fazendo filme de Papa, né? também fazendo filme de Papa, curiosamente, né? O Soderbergh, ele já está encaminhado para fazer um novo filme que deve ir para Oscar, tal, assim, que é com o Corey Farrell e a Tilda Swinton e tal. E aí eu acho que, para mim, o Conclave é muito melhor que o Nada de Novo no Front, assim, sabe? Porque eu acho que o Nada de Novo no Front ele fica só num exercício técnico e não avança a partir disso. Eu acho que o Conclave, ao meu ver, ele consegue ser bem interessante nesse sentido de ambientação. Eu acho que o filme ele acaba se segurando muito num formalismo, numa coisa esteticista, né? Que caminha para aqueles lugares que acaba ficando meio esquemático e meio inflado, assim. Eu acho que por isso o filme peca um pouco em ser fluido, né, como ele organiza os acontecimentos encenados, assim, sabe? Eu acho que tudo é muito ensaiadinho demais, assim, sabe? E eu acho que isso torna o filme meio sufocante, assim, sabe? Mas ele se encola bastante num capricho simétrico e uma coisa detalhista, em como ele faz as composições que o David falou, que são bem aplicadas do filme, ele constrói essa ambientação de thriller, viajando por essa arquitetura católica, que eu acho que o filme se aproveita muito bem em como ele detalha isso, sabe? Assim, acho que isso acaba fazendo o filme ficar bem gostoso de se ver, assim, né? Um filme que faz os olhos brilharem, muito apesar dele ter esse lado meio pessoal dele. Eu gosto muito dessa questão da arquitetura. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção imediata, assim, no filme, depois que eu terminei ele, que eu falei lá no Twitter, né? Naquele comentáriozinho que cabe no Twitter.
Eu falei exatamente sobre isso, assim, para mim a questão da arquitetura me pegou muito. Tanto que o nome do meu texto, o título do meu texto ficou Conclave sobe muros para enfatizar mistérios e contradições do catolicismo. Tipo, porque para mim foi isso, assim, é um grande muro que é levantado ao redor daquelas pessoas que estão dentro, então, né, dos padres, enfim, das pessoas da instituição, que estão dentro de uma panela de pressão, que é o conclave. Então, assim, essa ideia de confinamento, ele consegue passar muito bem através das escolhas desses enquadramentos, assim, que para mim é o mais interessante mesmo, assim, do filme. Eu amo a cena da escada, que eles estão fofocando literalmente na escada, né? Aparece uma pessoa ali, e aí eles voltam a falar, assim, na escada para poder lembrar dos próximos passos deles, na verdade, para organizar os próximos passos deles. Então, para mim, é um filme que trabalha muito essa questão de escala também, né? Os padres, as pessoas ficam muito pequenas nos enquadramentos, assim, andando naquela suntuosidade da Igreja Católica, que eu acho bem interessante. Ele marca também muito esse tom de vermelho, que para mim é bem interessante também no filme, que é rodeado dessa cor, né? Essa cor tão forte para o catolicismo. Então, é um filme que trabalha muito isso. E o próprio David falou essa questão das sombras também, que para mim é bem interessante, porque para mim o lugar ali do Hoff, aí eu já vou dar spoiler do que a gente ia falar mais tarde, porque o meu padre favorito é o Ethan Hawke em Fé Reformada, em First Reformed. Boa. Eu amo. E nesse caso, o Paul Schrader, né, ele trabalha essa questão muito do que eu vejo no personagem do Ralph Fiennes nesse filme, que é essa dualidade, essa questão desse homem que está ali entre a fé e a dúvida, né, que é algo muito importante desse filme, tanto que o momento em que ele vai falar, né, que ele vai discursar ali no começo, ele fala que as duas andam juntas. Então, para ele, aquele momento de confrontação que ele tem de si mesmo, da igreja, tá tudo ali dentro do personagem do Ralph Fiennes. Então, para mim, é um filme que é muito interessante nisso mesmo, assim. Eu acho que ele consegue passar isso nos elementos formais, nas escolhas, né, que ele tem nesse filme, que eu acho bem interessantes. E só uma coisa, Fabi, eu acho que o filme, para mim, ele até demora para engrenar, mas depois de um certo tempo, pela maneira que ele decupa esses acontecimentos, como você disse, e esses acontecimentos vão ficando mais tensos, e ele vai fazendo uma coleção de intriga atrás de intriga, parece que o filme vai engrenando cada vez mais com esse acúmulo de detalhes da vida cotidiana daqueles padres, que sempre são rodeados de tensão, e detalhes dessas intrigas que vão acontecendo, né? Sim. Eu acho até engraçado, né? Tipo, por mais que seja um filme de mistério e tal, essa parte do mistério não me pega tanto. Acho que muito porque eu meio que achei previsível também, sabe? Toda essa questão, tipo, tem esse novo padre que é o cara que lutou na guerra e a seleção para ver o Papa. Você, ok, né? Tipo, quais são as chances? É aquele clássico tropo da narrativa, né? Tipo, uma pessoa mascarada tá desafiando o nosso protagonista e coincidentemente um amigo de infância dele voltou para a cidade. Porra, quais são as chances, né, das duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo e tal. Mas essa questão também da arquitetura me pegou bastante, inclusive. É um filme que até me cogitou, tipo, parar pra pensar e ver se, sei lá, não valeria a pena ver o Brutalista, mas aí eu pensei que, tipo, eu acho que eu não me odeio o suficiente. Mas eu gosto de como isso é trabalhado em Conclave, sabe? Até porque, tipo, essa questão, né, do uso dos espaços e dos prédios e tal, mostra a religião enquanto uma instituição muito maior do que aqueles indivíduos, né? Tipo, eles estão fazendo a eleição, tipo, por meio de voto para eleger uma pessoa, só que o poder dessa pessoa, ela tá justamente representada nesses espaços, né, da grande eloquência que eles têm, em como ela tá sempre oprimindo os personagens e enclausurando eles, né? Eu acho até legal, tipo, porque o uso do espaço meio que simboliza o que é a vida de ser padre, né? Porque existe essa coisa da religião e o mundo afora. E a religião é esse núcleozinho fechado no qual a pessoa tem que viver confinado, né? Tipo, ela abdica de uma série de coisas, enquanto, tipo, no mundo afora tá acontecendo coisa que a gente não consegue imaginar, não consegue medir. E aí, tipo, eu acho, inclusive, o recurso da explosão bem legal para isso, sabe? É esse contraste, tipo, desses dois mundos, assim. Porque enquanto no Conclave o micro é o que pesa mais, né? O mistério ele surge a partir do micro, das relações interpessoais, da fofoca, como a Fabi falou. Tipo, no mundo real as consequências elas são maiores, né? Elas são materiais, tipo, bombas explodem, assim, tipo, o mundo parece que tá acabando, enquanto isso os padres estão lá, tipo, meio que na rodinha de punheta deles, né? Pra eleger quem que vai ser o novo papa. Mas eu curto bastante, assim, esses aspectos do filme. Mas é aquilo também. É um filme, tipo, eu entendo quando as pessoas reclamam, né? Tipo, dessa austeridade deles, mas eu acho que é um filme que, pelo menos pra mim, as quebras funcionam muito
muito por conta do elenco, sabe? Eu acho que, tipo, quando o filme volta mais pro micro, ou ele se concentra em fazer alguma piadinha menor, assim, tipo o padre fumando vape, ou tipo os padres nos celulares, né? Essas piadas são quase... Talvez a relação memética, inclusive, venha muito daí, né? Porque Com certeza. tem muitas imagens são quase charges, né? Tipo, o padre mexendo no celular, o padre fumando vape, assim. Tipo, essa coisa bem de você estar lidando com um mundo que é sagrado, né? Esse é um mundo sacro, mas você tá vendo ele também, tipo, pelo micro. Você olha, tipo, as pessoas que compõem esse mundo. E as pessoas, elas têm características que são humanas, elas são mais normais de você ver, né? E eu acho que tem uma Mundanas, o famoso total, mundanas. muito mundano. Eu acho que tem uma parada que faz o filme ser memético também, que é, para mim, um dos grandes trunfos do filme é a escalação de elenco, né? Assim, é excelente, são excelentes atores todos. O Ralph Fiennes está perfeito, faz esse protagonista que tem o mundo, que carrega o mundo nas costas, né? E já começa o filme com o Over the Shoulder nele, assim, dele andando com aquela música alta, tal, assim, né? E aí ele é esse cara que carrega o mundo nas costas, que tá na dúvida constante, que busca o melhor e busca não se corromper e fazer a coisa certa, mas que sempre é colocar de vários lados, e ele está reunido de vários atores que estão de forma uníssona, todos ótimos, assim, e conversam muito bem com ele, cada um do seu jeito, desde o Stanley Tucci até o John Lithgow, passando pelo Sérgio Castilho, que é excelente ator, é muito bem, que faz o Papa italiano, né? Que é o cara que também tem essas tiradas de humor, assim, de um humor muito debochado e descarado e cínico, que ele faz esse Papa, esse conservador sem escrúpulos nenhum, assim, né? Tem a Isabella Rossellini, que aparece pontualmente no filme, né? E o filme sempre é muito consciente do poder da figura da Isabella Rossellini, então ele de forma muito marcada, e é um filme muito marcadinho mesmo, assim, acho que pro bem ou pro mal, né? Ele, quando a Isabella Rossellini aparece, ele situa bem, tipo, ó, Isabella Rossellini tá aparecendo porque ela vai ser importante em algum momento, porque ela é uma figura muito importante, mas ela tem um impacto, uma coisa assim, cena muito forte, assim, e quando ela toma a cena, é um momento muito forte também. Eu amo o cardeal ADM também, que é o Lucian Mazimati, assim, não sei se foi o nome dele certo, mas tentei, assim, que ele tá ótimo também. Inclusive, um dos meus planos favoritos do filme é ele sozinho na bancada, isolado, sendo registrado calmamente por um zoom out, que vai se afastando dele mais e mais, e você vê ele sozinho naquela bancada enorme e vazia, né, em todos os lugares, só ele isolado naquele lugar. O filme tem umas composições muito legais nesse sentido, então eu acho que o elenco ele ajuda muito a criar esse clima que o filme tem, que tornou ele memético. Isso e uma sacada de texto, como o David falou, né? Tem uma sacada que eu amo, que um deles fala assim, acho que o Stanley Tucci fala que eu não vou ser o Richard Nixon dos papas, assim, eu ri bem nessa parte. É verdade. Eu gosto muito de tudo isso que vocês falaram. Eu acho que a gente vai ficar nessa, né? De ir por ponto a ponto para falar o que a gente gostou, porque realmente eu acho que tudo, enfim, conflui para que o filme seja o que ele é, né? Que é esse filme que todo mundo, que ninguém desgosta totalmente, ninguém ama, mas também ninguém desgosta. E eu acho que o que mais interessante é que esses homens, eles são muito egoístas mesmo, assim. Eu acho que o filme traz certeza, assim, coloca a gente para pensar que esses homens, eles são homens realmente comuns, como foi o David falou. É uma questão assim, gente como a gente, né? Gente como a gente, eles têm as ambições deles, né, que são muitas, e que mesmo que você tente negar, e eu acho muito boa essa parte, inclusive, também do filme, a gente falando sobre o texto, eu acho interessante a parte em que ele fala que o Stanley Tucci, né, o personagem, fala para ele, pro personagem do Ralph Fiennes, que ele nunca pensou, mente para mim, então, se você nunca pensou qual seria o nome se você fosse Papa. Mente para mim agora que você nunca pensou nisso. Você passou a vida toda, né, quase chegando a um lugar onde você pode ser escolhido como Papa, e você nunca pensou nisso. Você nunca quis ser esse homem poderoso na frente dessa igreja, dessa instituição milenar. É muito difícil você não fazer isso. Então, todo mundo ali tem um desejo, né, um desejo dentro de si de se tornar esse homem poderoso, se tornar o Papa. E eu acho muito interessante realmente que o filme ele tem essa característica austera, né, que a gente está falando aqui, porque mostra esse egoísmo também. E, ao mesmo tempo, eu acho que não dava para ter um filme 100% sério, porque ia virar caricato, na verdade. Esse para mim, ia ser a questão. Ia ficar uma caricatura dele mesmo, se ele fosse tão sério assim o tempo todo, sabe? Eu acho que ele consegue encontrar um meio termo ali muito interessante com esse cômico aí que a gente está falando. Esse momento do Papa do Vape, eu acho muito engraçado, porque no momento em que ele
chega com os papéis, eu acho que o dali 100% Meninas Malvadas, Regina George, e virou depois, né? Tipo, a galera ficou falando assim, ficou colocando o rosto do Ralph Fiennes na Regina George, nos GIFs e tal. Então, foi incorporado também, que é muito isso. Ele fala assim, quantas cópias você precisa? A Isabela Rossellini fala, 108. E sai distribuindo para todo mundo, e o Papa lá com o vape. Cara, são umas questões assim, que acaba que o filme ele realmente se torna essa parte mais cômica, assim, que eu acho muito boa. Tem gente, eu vi muitas críticas que estavam falando, né, que... Tô falando nesse ponto porque muitas críticas que eu li apontaram que o filme ele era mais interessante quando ele não se levava a sério. E outras, ao contrário. Outras diziam que o filme, entendeu? Tipo, teve de tudo, assim, teve gente falando de tudo. Ninguém odiando, pelo que eu vi, mas muitas críticas nesse sentido. Eu já acho que ele consegue equilibrar muito bem. A única coisa que eu realmente desgosto, como hoje eu falei aqui no começo, é o final. Eu não sei se eu consigo gostar tanto assim do final. Eu não sei se eu... Não é nem por conta da escolha, eu acho que já pode falar spoiler aqui, né? Não sei Pode, se... fala aí. O David falou no começo, inclusive, o David. É verdade. Mas eu não sei se essa escolha de ser um papa intersexo, ela me agrada... talvez se fosse um homem trans, eu acho que eu iria achar mais interessante. Eu acho que essa simbologia do útero, na minha opinião, assim, eu acho que eu não sei se ela assim, nossa, se ela funciona para mim, sabe? Quando eu assisti o filme a primeira vez, eu fiquei pensando muito nisso, assim, porque muita gente interpretou errado, inclusive, né? Pessoas falando, não, mas o Papa era trans. Não, gente, ele claramente falou que ele era intersexo. Inclusive, então ele fala isso nominalmente no filme, né? Ele fala isso nominalmente no filme. Teve gente falando, nossa, mas não iam dar um Oscar para um não sei o quê, porque o Conclave também tem uma narrativa trans. Alguém falou isso uma vez, eu falei, não, gente, nada a ver. Pelo amor de Deus, assiste o filme de novo, porque não é isso que acontece. Mas eu acho que seria até interessante se acontecesse dessa forma, entendeu? Eu não sei, eu fiquei pensando nisso depois, mas também não é algo que, meu Deus, me faz detestar o filme, sabe? Não tem nada a ver. Eu só acho que, não sei se eu gosto muito desse final, assim, mais novelesco, mais previsível, como o próprio David falou, não sei, sabe? Eu fiquei muito nessa. Mas não é um final que me faz desgostar do filme, não. Uhum. Cara, se eu puder dar minha opinião, eu gosto do final, inclusive, porque é o que eu falei, né? Pra mim, o filme ele é muito sobre essa dualidade e tal. E eu acho que até a escolha de ser intersexo e não ser, por exemplo, um papa trans e tal, ele caminha muito nesse limbo do que é a percepção social, né? O fato de muita gente ler a pessoa e quando mesmo ele se declarando intersexo como trans, né? Tipo, a pessoa não conseguir entender o que é uma coisa diferente e tal, como se fosse alguma coisa no meio do caminho, assim, para a percepção popular, eu acho que consegue encapsular bem o arco do Ralph Fiennes, sabe? Porque, tipo, ele ajudou a eleger o novo Papa, ele não sabe como isso vai ser, ele vai, tipo, conviver com essa dúvida, assim, mas, tipo, ele olha para isso meio que com otimismo, sabe? Tipo, como se a mudança, ela pudesse caminhar para uma coisa boa e tal. Então, acho que esse final, em, tipo, a gente tem essa revelação dele ainda por cima, eu acho que complementa muito essa dualidade do filme, sabe? Como se tudo tivesse sempre dois lados, sabe? Por exemplo, ele é o candidato ideal para ser papa, ao mesmo tempo que, tipo, a questão dele ser intersexo é uma coisa que, tipo, eliminaria ele, mas é aquele negócio, né? O fato de ele ser intersexo ajudou ele a ser essa pessoa. Então, como o Ralph Fiennes, como o mundo vai reagir a um papa que existe sobre essas condições e tal. Então, é uma coisa que eu curto, assim, do final. Uma coisa interessante disso, que eu acho que esse final é muito interessante em temática, pelo que você falou, David, assim, ele é tematicamente muito interessante. Mas eu sinto, inclusive, isso é uma questão do filme o tempo inteiro. Eu não sinto que ele realmente se debruça em nenhuma temática que ele coloca na mesa, em nenhum dos personagens que ele coloca na mesa. Então, por exemplo, essa questão do intersexo, essa questão da igreja entre o conservadorismo e esse liberalismo progressista, assim, essa questão do que significa o Papa ser um Papa intersexo, essa questão dessas escolhas do Ralph Fiennes, essa questão da psique do Ralph Fiennes e quem é o Ralph Fiennes internamente, quem são os personagens internamente. Eu sinto que ele é um filme ele é muito esquemático nesse sentido e é meio engessado em estrutura dos personagens eles serem muito sempre guiando uma ação e guiando esses temas, mas o filme realmente ele nunca acaba conseguindo desenvolver o que esses temas significam para aquele reflexo e para os personagens, o que, em certa maneira, é interessante, porque ele deixa a gente tomar as próprias ele faz a gente pensar sobre aquilo, ao invés de dizer, pense sobre isso, assim. Mas, por outro lado, eu acho que ele
que ele joga as questões e não desenvolve essas questões, muitas vezes. Tanto é que eu acho que essa reviravolta, às vezes, por mais que eu ache ela legal, assim, e o impacto dela é legal, eu acho que ela parece meio tirada da cartola, assim, tipo, ó... Eu ia usar exatamente essa expressão, Diego, tirada da cartola. Parece Eu acho mesmo... que é mais ou menos isso. Parece que é uma coisa para ter um momento de impacto, assim. Eu acho que isso é um problema do filme num todo, assim, sabe? Parece que existe uma coisa dele, assim, que ele é muito, tipo, marcado, tipo, nessas composições que o filme faz. Que são belas composições que ele faz. Mas tem algum momento que eu fico, tá, eu já entendi que você está me mostrando como é bonita a arquitetura católica, sabe? Assim, e o quão é porque você é simétrico esses ateu, Diego. passos aí e tal. Esse filme não me fez um católico. Esse filme ainda não conseguiu fazer. Quem sabe John Ford faça. Mentira, nunca Não, vai mas nada acontecer. vai fazer, né, gente? Nada vai Porém, fazer. dá pra você ser religiosamente ateu e esteticamente católico, né? Nada impede. Verdade, verdade. Mas eu acho que o filme tem essa coisa, sabe? Ele tem uns momentos pictóricos, essas coisas iconoclastas, que são muito bonitos. Não tem como falar que não são bonitos, são muito bem pensados. Tipo, e tem vários planos detalhes para marcar o cotidiano dos personagens, os rituais dele, gesto, a votação, quem tá pegando o voto, a blocagem. Ele tem uma simetria das reuniões dos personagens. Ele faz um plano gerais para mostrar essa simetria. Os personagens são, vários momentos, eles são emoldurados em quartos pequenos por portas. Os Lucy são vistos de baixo, sabe? O Ralph Fiennes, ele é visto por cima uma hora que ele tá queimando alguma coisa, tem esses detalhes de iluminação, de sombra que o David falou, sabe? Ele tem vários bons momentos, mas muitas vezes ele fica numa coisa muito marcadinha, e como ele vai mostrando isso, e me parece que ele fica um thriller embaralhado de modo meio gourmet em excesso, sabe? Assim, eu acho que ele vai suprimindo uns instintos mais diretos do gênero, e aí ele tira da cartola uns instintos mais diretos de como ele usa esse gênero, sabe? Assim, ao mesmo tempo que ele é muito atento ao cotidiano desses personagens, ele não acaba desenvolvendo esse cotidiano. E eu acho que existe sim um conflito entre humor, entre drama no filme. Eu não sei qual parte eu prefiro, porque eu acho que as duas têm boas partes. Mas eu acho que, inclusive o roteirista do filme tá falando isso com o Caleb Lopes, assim, amigo nosso, de nós três, assim, né? É o Peter Straub, que é o mesmo roteirista do Espião que Sabia Demais, assim, né? Que é um ótimo filme do livro lá do John le Carré, que é um filme que também é uma adaptação de livro, né? Inclusive, conclave essa adaptação de um livro britânico que é tipo um best-seller, assim, do Robert Harris, assim, né? E ele segue a mesma estrutura, que é fazer uma trilha de conflitos, uma burocracia muito específica. Então, eu sinto que o filme é muito atento aos diálogos, ele tem umas coisas mordazes, de sátira, um thriller, mas ele é muito sisudo e muito engessado em como ele faz essa coisa sisuda. E acaba sendo engessado até na construção visual dele, sabe? Assim, esses meio estético dele, assim, acaba sendo meio asséptico, acaba sendo meio óbvio, e como tudo é muito cronometrado, muitas vezes, sabe? E eu sinto que as reviravoltas acabam sendo muito cronometrados, mas eu gosto dele ser essa espécie de Game of Thrones, House of Cards, barra BBB, assim, sabe? É tudo junto para você escolher quem vai ser o Papa. Então, ao mesmo tempo que ele é um reality show da Record, ele é uma série de prestígio da HBO, só que vitaminada cinematograficamente, assim, sabe? Eu acho que vi mês passado dessa televisão, então, dele, né? Que ele já dirigiu episódios de televisão, como você falou, Diego. Eu não sabia que ele já tinha escrito. Eu não conheço sobre a carreira dele. Mas, assim, eu acho que tem isso também. O filme, ele traz muito essa linguagem que foi comparado com a HBO, inclusive, né? Essa questão ali de ficar entre o cinema, a televisão, o cinema e a televisão e tal. Mas o que eu ia falar, principalmente, era sobre essa questão mesmo do engessamento, assim, do filme, que eu percebi só da segunda vez. Porque eu acho que da primeira vez, como eu estava falando, a gente presta muita atenção mais nesses diálogos, a gente está mais ali envolvido na trama, no thriller político que o filme vai construindo. E aí, quando eu vi a segunda vez, eu já sabia, obviamente, que ia acontecer, então eu reparei em outras coisas, né? Fui olhando outras coisas mais amplas, assim, sobre o filme, a construção e tudo mais. E para mim, é realmente assim, eu quero filmar com urgência. Isso. Eu quero filmar com urgência. Como que eu filmo com urgência? A câmera não pode ficar parada. Então, os primeiros momentos do filme inteiro são ele girando em torno dos personagens, girando em torno dos personagens, girando em torno dos personagens, a câmera inquieta, a câmera transitando, a câmera sem parar. Como que eu quero fazer para poder filmar os rituais? Eu faço certos pontos detalhes que vão enfatizar o ritual, que vai enfatizar a vestimenta, que vai enfatizar tal coisa. Como que eu faço isso dessa forma aqui? Então, é tudo tão quadradinho, tão bem feitinho,
que por isso que é difícil até da gente reclamar, certinho, porque ele né? tá fazendo É um algo filme muito certinho, certinho. né? Assim, né? É certinho, é realmente, como eu quero maximizar enfim, o potencial dramático dessa cena, eu vou filmar ela assim, e é isso que eu faço. Então, quando eu escolho certas coisas, eu acabo também, né, me tornando perfeccionista, mas também não abro o meu cinema para eventuais erros que possam engrandecê-lo. Ele vai estar ali numa zona em que eu vou estar, né, sendo, enfim, seguindo o protocolo, seguindo o famoso protocolo. Então, eu acho que é isso, assim, é um filme que realmente está nesse ponto, ele não vai desagradar. E até mesmo quando ele fica entre o humor e a comédia, o que pode desagradar algumas pessoas, mas ainda assim é um equilíbrio que ele encontra, porque aí não fica tão, né, não se assume enquanto uma comédia, mas também não vai para um lado muito dramático, porque ia ficar muito caricato, como eu falei, como eu acho que ia ser. Então, acho que é isso, assim, eu acho que realmente, às vezes, ele tem umas escolhas que dessa segunda vez eu fiquei, praxe, ok, tudo bem, é assim que faz mesmo e tá tudo certo, mas Eu aí acho, vai de quem quiser, né, de quem, enfim, de eu quem acho que gostar. Com certeza. Eu acho que o esteticismo dele, às vezes, me soa muito essa coisa que fala, eu não sei como traduzir isso, meio by the book, assim, sabe? Assim, muito. Essa coisa você falou muito certinho mesmo, Jogando assim. seguro. Jogando seguro, perfeito, David, tradutor oficial. Ele joga no Jogando, seguro. Mas também eu acho que com esse orçamento que ele deve ter recebido para esse elenco absurdo, com certeza. a vontade de adaptação de um E, best-seller, o, e o, e o filme realmente ele mostra o valor de produção dele, assim, e mostra isso muito bem, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu sinto que o esteticismo dele acaba jogando no seguro, assim, e eu sinto que, como você falou também, na unidade dele, assim, na mise-en-scène dele, em como ele encena as coisas, ele não desfruta dos planos, assim, ou é mais imaginativo em como ele faz os planos. Eu acho que ele é um filme, diferente de outros filmes que tem no Oscar, né? Desse Oscar tem vários filmes assim. Ele é um filme que tenta, pelo menos, imprimir algum senso estético e cênico nas cenas, assim, o que é mais do que muitos filmes que estão nesse Oscar. Assim, exatamente, assim. Mas eu sinto isso, ele vai pelo caminho que é mais confortável e mais impessoal possível, assim, sabe? Aí fica nisso, assim. Mas é engraçado, tipo, são detalhes que realmente eu concordo com vocês, né? Tipo, é o que faz o filme não brilhar. Mas ao mesmo tempo, talvez eu esteja até com um olhar um pouco enviesado, né? Porque maratona de Oscar é isso, assim, tipo, o filme que é o mínimo do mínimo, você, meu Deus, obrigado por ter feito o mínimo, né? E até por ter visto Sing Sing recentemente também, que eu achei um filme horroroso, assim. E é um filme que a gente tá falando que o Conclave, ele tem essas características televisivas, HBO e tal, e o Sing Sing é meio filme da ABC, sabe? Tipo, Quase Deuses, esses filmes assim e tal. Então, com certeza, tipo, ele vira um grato respiro, né, numa temporada de premiação que ela é meio medíocre e tal, mas é aquela coisa, com certeza, tipo, ele não é o favorito de ninguém que tá aqui, dificilmente é o favorito de qualquer um, assim, acho que é muito mais fácil você ver gente defendendo com fervor filmes tipo Anora, Durma, ou até o próprio Emília Pérez, né, tipo, surpreendentemente, assim. Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente fica dando voltas no filme, assim, mas só pra dizer, tipo, é um filme legal, né, galera? A gente, tipo, é meio que isso, assim, Mas uma coisa que todo esse papo. Mas uma coisa que eu estranho no filme também é que, tipo assim, a trilha dele, eu gosto muito isoladamente, assim. Mas eu acho que como é usada no filme, eu achei uma coisa meio. Ela é tão marcadamente exagerada, assim, numa coisa meio. Até você comentou isso na sessão, que parece meio trilha de novela, assim, para marcar o Sim. personagem. Tipo, chegou pro tal personagem, aí aparece o personagem. Nada contra a trilha de novela, assim. Mas, tipo assim, é tão marcado que fica distrativo, assim. Fica E quase até. o May December, né? Só Em que, tipo, sem a dezembro. intenção de ter essa construção de Então, falsidade, igual rola no May é December. engraçado, porque eu gosto de vários filmes que fazem isso. Por exemplo, os filmes do Sérgio Leone, eles usam a trilha desse jeito. Tipo, a trilha realmente é para marcar pontualmente tudo de núcleo e de personagem que vai acontecendo, como ele usa a trilha do Morricone em práticos filmes dele. Só que aí eu acho que o filme acaba ficando. Ele só constrói a trilha meio para somar com essa austeridade que ele tem. Aí fica só distrativo, assim, sabe? Assim, fica um uso meio jogado assim, da trilha. Inclusive, é uma constante em vários desses filmes de Oscar também, de ter uma trilha que o uso dele no filme é irritante, né? Brutalista, Sing Sing, Royal Pain, esses são filmes que a trilha é bem A irritante. trilha de Oppenheimer, para mim, ano passado, É que, verdade, o Oppenheimer tem isso também, né? nossa, é Assim. muito chato, muito absurdo aquilo ali, eu fiquei com muita raiva, mas enfim, Do nada. tô lembrando agora. Eu gosto de Sing Sing, tá?
Eu tenho que rever, mas eu gostei do filme, eu chorei com o filme. Tava esperando Porra. nada, mais nada, sabe? Nada. Eu pensava que fosse até um musical, assim, tipo, eu assisti. Todo mundo. David também? Assistindo uma boa vontade, meu Deus do céu, que eu tava nessa mesma época de Conclave, de Nickel Boys e tal. Então, quando eu vi, eu fiquei, nossa, realmente. Assim, foi o primeiro filme que eu vi de manhã. Eu acordei e assisti esse filme, aí já saí feliz. Mas sobre essa trilha, eu também prestei atenção nela nessa segunda vez, que para mim ficou muito chato, assim, em alguns momentos. Eu ficava assim, cara, porque a gente já sabe, é rever. Eu não sei se todo mundo já teve a experiência de rever. Fica muito artificial. E assim, não sei se todo mundo já teve experiência de rever, que já viu agora nessa temporada, né? Porque, enfim, o filme estreou recentemente. Mas, quando você revê, talvez você possa ter umas impressões diferentes, assim. Foi um filme que eu não vou mais rever. Porque se eu rever de novo, eu vou ficar chateada. Eu acho que eu posso diminuir um pouco a minha nota, assim. Porque foi bem assim para mim. Eu fiquei, nossa, mas... Porque logo no começo, a gente já tem a trilha muito presente naquele momento ali, que é o momento que o Papa morre, né? Então, é um momento, assim, que o Ralph Fiennes vai chegando, já tem essa trilha bem marcada, bem alta. E a de Brutalista também, meu Deus do céu. Horrível, horroroso. Nossa, Brutalista, na verdade, assim... Brutalista é um horror. É um horror. Estreia agora, né? Estreia agora. Exatamente. Então, mas eu acho que é isso, né? Inclusive, eu acho que talvez por causa disso, o Conclave, quem sabe, ganha o Oscar de Anola. Eu ainda acho que o Anola vai acabar levando o Oscar de filme, assim, né? Mas como o Conclave, esse filme, assim, que, tipo... É difícil você desgostar dele, você acha ele bem feitinho, assim, né? E você, apesar dos pesares, você nem ama, mas também não odeia, né? Eu acho que ele é esse candidato que... É engraçado que no Oscar tem desse ano, né? toda Spotlight, esse tipo de filme, assim, né? E é engraçado que todo filme do Oscar desse ano, ele tá enquadrado num tipo de filme de Oscar bem específico que tem, né? Esse ano é bem marcado de Oscar mesmo, assim, né? E eu acho que o Conclave tem isso, né? Assim, né? Eu acho que por isso ele tem chances de Oscar, assim, né? Em melhor filme, assim, mas eu acho que o Anola vai acabar ganhando e o roteiro adaptado, tipo, já é dele, né? Assim, ainda mais por ser esse trabalho, né? Estou adaptando um best-seller da melhor maneira possível, com todos os requintes de bom gosto e tal, assim. Mas divisão criativa, pra mim, é Nickel Boys, assim, tipo, Uhum. sem dúvida, divisão criativa, né? Deveria ser queer, na minha humilde opinião, porque eu li o livro também, mas enfim, é isso. Então, poderia ser Ainda Estou Aqui, talvez, mas é um ano realmente bem intenso. Eu acho que o Brutalista, na verdade, está aparecendo muito nos Estados Unidos. Tipo assim, a gente está aqui no Brasil, acho que a gente está meio que numa realidade meio paralela, talvez, porque muita gente gostou do Brutalista lá. E muitas pessoas amaram a direção do Bradley Cooper, porque estão dizendo que a direção dele trabalhou muito com pouco. Né? Tem essa ideia também de, nossa, olha como ele fez esse aproveitamento de pouco dinheiro e fez um épico de 3 horas e meia. Não adianta nada se o filme é horrível. Tipo assim, dá vontade de falar, gente, não adianta nada, Mas tá tendo todo esse reconhecimento aí, tipo, nossa, olha, ele fez milagre, tipo assim, sabe, transformou água no vinho, assim, tipo, na opinião que eu tô lendo, nas opiniões que eu tô lendo. Claro que não representa, enfim, nada, Lógico. mas no meu, assim, tipo, nas pessoas que eu sigo de fora, principalmente, tem muita gente que tá comentando, tipo, a favor do filme. E aí eu fico meio que nessa, porque o Brutalista e Conclave são esses dois filmes que... E Um Completo Desconhecido. Na verdade, são 3 filmes, né? Que juntos. Esse aí realmente tá fazendo juiz ao título, né? Porque, porra, toda vez que alguém cita. O Completo Desconhecido vai estrear semana que vem, eu acho, né? Vai ser a semana que vem, exatamente. Esse aí é uma assim, biografia normal, normalíssima, completamente desinteressante. Assim, realmente, para mim, é um dos piores filmes. Para mim, consegue ser pior que a Emília Pérez. Porque, na verdade, na minha opinião, quando você consegue fazer algo que é um pouco diferente, nem que você tenha se arriscado e seja uma bosta total, mas você fazer uma coisa tipo Um Completo Desconhecido, tipo Brutalista, para mim é pior do que você fazer uma coisa tipo Emília Pérez, na minha opinião. O Brutalista é 1000 vezes pior que a Emília Pérez, na minha visão. Tem muita coisa no Oscar pior que a Emília Pérez. Eu não gosto de Emília Pérez. Não, eu até defendi isso num vídeo recentemente, né? Falando mal de Wicked e tal. E olha que eu gosto de Wicked, né? Mas, tipo, eu consigo ver em Emília Pérez, tipo, gostando ou não, um projeto estético definido, assim, até sequências que eu não sou muito fã, tipo, aquela sequência em que elas cantam no fundo neutro. Eu consigo ver que existe uma intenção da direção de, tipo, enfatizar as atrizes sobre qualquer coisa, né? Tipo,
o momento das atrizes. Então, tipo, elas estão nesse fundo onde nada mais existe, assim. Apesar de não gostar da cena como um todo, né? Mas eu consigo reconhecer o projeto estético para onde o filme tá indo. E apesar de não ter visto Brutalista para falar mal junto, só para encerrar sobre o Sing Sing, também tava esperando nada, e aí recebi exatamente o que eu tava esperando em abundância desse filme, né? E aí é complicado quando rola isso. Para mim, inclusive, o pior crime desse filme, né, e de alguns outros que estão no Oscar, é justamente isso, sabe? Você não conseguir sentir um projeto mesmo, sabe? O mínimo, assim, tipo, de alguma intenção, de alguma coisa para onde o filme vai. Eu acho que a Real Pain é um filme que sofre com isso também, apesar de eu achar um filme melhor do que esses últimos que a gente comentou. Adoro a Real Pain. Me livre, eu odeio. Adoro a Real Pain. Adorei. Achei projeto de filme indie dos anos 2010 e é isso. E eu adoro. Mas é isso, né? Tipo, Conte comigo. Eu infelizmente detestei a Real Pain, assim, foi uma verdadeira dor eu ver esse filme, assim, né? Me desgraçou esse filme. Também só conheço o Caio Cuck em nada, assim, sabe? Mas eu acho que vocês exageram com esse filme também. Tipo, não acho ele tão pegou, ruim assim, não. Achei, tipo, só... É o que a Fabi falou, achei isso, tipo, só o genérico do filme indie do... Isso talvez... Ele é só isso. Então, ele é isso. Mas com certeza, tipo, ele é essa coisa algoritmo de Sundance, talvez eu seja um pouquinho viciado nesses filmes, tipo, algoritmo de Sundance, Independence Spirit Movie Awards, com certeza são filmes que me pegam. Mas eu acho que dentro disso, o Kieran Culkin tá muito legal, é isso que eu tenho pra eu também gosto muito de filmes de Sundance, de independência espiritual, mas eu acho que assim, a gente, tudo bem, eu tô comparando tal, assim, não tô falando de qualidade. Mas, por exemplo, ano passado tinha o The Holdovers, que é um filme assim também, assim, nessa estruturinha, mas é um filme que tem um esmero, assim, sabe? Você vê uma voz ali. Então é isso que eu não gosto, porque às vezes ele fica meio preso, tipo, só nas convenções. Às vezes ele parece muito aquele... Nossa, mudou o assunto, né? Agora... Totalmente. Mas acho que ele parece aquele Columbo, sabe? Só que sem o refinamento, porque eu vejo que tem um interesse parecido, assim, com essa coisa de você usar o espaço em que os personagens estão conhecendo e tal, mas ele não consegue alcançar esse refinamento, né? Ele é tipo mais um planinho conjunto do personagem e volta pro personagem, aí plano conjunto dele e olhando para alguma coisa e volta pro personagem e tal. Eu acho que tem coisas constrangedoras. Aquela cena da estátua, eu já falei isso, mas pra mim é constrangedora aquilo. É só bobo, velho. Não, é muito bobo, eu ri ruim só, demais. muito bom. É muito ruim. Eu vi 2 vezes já também esse. Mas eu acho que se fosse para ser uma comédia ali, eu acho que teria que ser Thelma. Cara, Thelma é muito bom. Você já viu Thelma? Não vi ainda. Nossa, Thelma é muito bom. É tipo como se fosse uma releitura, assim, de uma ideia de Missão Impossível, só que com uma senhorinha de 80 anos indo atrás de com a mulher do Nebraska, né? Com a Jen Squibb. Eu amo Nebraska, inclusive, falando sobre o Alexander Payne. Eu amo Nebraska, sou apaixonada por esse filme. Mas, enfim, esse né, Thelma é muito engraçado, cara. Eu queria muito que ela estivesse lá, porque ela se entregou completamente. Tem uma cena dela na scooter que é muito boa. Ela sai por Los Angeles, assim, indo atrás dos bandidos. Nossa, é muito legal esse filme, muito legal. Assim, você também não dá nada. Esse filme é tipo aquele Deu a Louca na Chapeuzinho Vermelho, só que só a parte da vovó, né? Que é meio que isso, uma senhora de 80 anos, que na verdade é uma agente secreta. Ai, cara. Inclusive, esse filme é muito bom, cara. Tem que rever Deu a Louca na Chapeuzinho, ó. Era bom mesmo. Faz muito tempo que eu vi. Rashomon, né? Rashomon da Chapeuzinho Vermelho, assim, né? Sim. Na verdade, eu conheço o Rashomon com o filme lá do Banhancinha, qual que é o nome? Kevin Spacey. Os Suspeitos, assim, a mistura dos dois. Mas, enfim, né? Tinha tanta coisa pra falar. Voltando pra Conclave. Voltando pra Conclave, assim, né? Assim. E eu acho que o filme é o seguinte, eu acho que ele vai acabar ganhando o roteiro adaptado, por mais que eu acho que o roteiro do filme também fica muito preso numa coisa essa coisa episódica que o filme tem de, o Ralph Fiennes descobre sobre um padre, aí vai agir com o padre, aí tem um dilema, aí faz uma revelação e vai indo, né, nessa estrutura, que eu acho que até acaba se banalizando conforme o filme vai indo, e eu acho que tem essa coisa de qualquer temática social dele ficar só no terreno do textual mesmo, assim, sabe? Mas eu acho que é isso. Ele é um filme todo direitinho, né? Assim, né? Então ele vai ganhar por ser esse filme direitinho. Eu queria perguntar para vocês, né? Se vocês têm mais alguma coisa para falar do Conclave, alguma consideração final e uma nota para o Conclave, uma nota final aí de vocês. Começando pelo David. Eu acho que tudo que eu tinha para falar eu já falei. Acho um filme bacana, não acho nada demais, mas nada ruim também. Minha nota de 0 a 5 é um 3,5. E o que eu tenho para falar é que eu gostaria de ter visto mais da Isabella Rossellini, assim, ou de ter visto um crossover dos padres de Conclave com os personagens de Evil, que também, tipo, enfrentam males católicos. Inclusive, tem 2 feiras que se dariam muito bem, né? Mas, enfim. E você, Fabi? O meu é também 3,5 de 5.
Eu acho que é um bom filme, não tenho nada a acrescentar também, além do que a gente já falou aqui. E se ganhar roteiro adaptado, se ganhar agora melhor elenco no SAG, que tem essa possibilidade, né, de ganhar também no SEG, eu ficaria super feliz. Eu acho que tá todo mundo super bem. Eu acho que eles fazem, às vezes, assim como a gente mesmo já comentou aqui, eles tiram algumas coisas ali que a atuação que salva o texto, na maioria das vezes, porque o texto é bem simplório, mas como é falado, como é discutido, como existe aquela dinâmica entre os atores, assim, muito boa, todo mundo muito experiente, né? Enfim, no que tá fazendo, eu acho que funciona muito bem. E a direção certinha, perfeccionista, bem, né, arrumadinha, bem quadradinha. Funciona nisso tudo. Então, é um bom filme. É um bom filme. Se eu vou lembrar dele ano que vem, não sei, não saberemos. Mas é um bom filme. Por enquanto é um bom filme. Só Eu, uma coisa, se a Isabel Rossellini ganhar no meu coração, ela vai estar ganhando por Marcel The Shell with Shoes On, que ela faz a voz do Marcel. a Isabel Rossellini é maravilhosa, assim, né? Inclusive, foi a primeira indicação dela, né? Meio um prêmio de carreira, né? Assim, que ela nunca, absurdamente, nunca tinha sido indicada ao Oscar antes, né? Mas eu vou acompanhar vocês dois, vou dar 3,5 também, realmente uma unanimidade aqui. É um filme legal, assim, um filme bacana. Eu acho que ele tem problemas, assim, sabe? Eu acho que ele tem uma questão de ser essa coisa meio esquemática que você falou, Fabi, assim, né? Que eu acho que ele fica muito preso nisso, assim. Mas, dentro desse esquemático, pelo menos ele faz isso de uma forma cinematograficamente vitaminada, assim, sabe? Assim, que é mais o que a maioria dos filmes do Oscar faz e tem boas sacadas, né? E é isso, assim, né? Filme bacana, né? Que tá nem entre os melhores do Oscar, nem entre os piores, assim, né? Agora eu vou perguntar um negócio do padre. Então, já sabem o que vocês vão falar? Sim. Eu vou começar por mim, por nenhum de vocês roubar o meu padre, assim, né? É o Padre Carras do Exorcista. Disso foi E... muito básico nessa, cara. Caramba, mas não tem como, ele é o melhor padre, assim, né? Mas eu vou fazer meio empate, assim. Eu acho que não tem como falar do padre Cara sem falar do padre Merrin, assim, que são minhas escolhas, né? O padre Caras e o padre Merrin, porque os dois são muito icônicos, né? Porque o padre Caras é esse cara que o filme inteiro fala sobre essa coisa da perda de fé, do mal-estar com a fé, de você reencontrar a fé, de você viver num mundo poluído e a fé que você um dia acreditou está muito distante de você. E aí você redescobre a fé do pior jeito possível. E é esse padre em tormento, que é um personagem clássico do cinema e de vários tipos que acontecem, né? Então eu acho que o Padre Carlos, ele é um cara que sintetiza isso. E o Padre Mary, além de estar numa das cenas mais icônicas do cinema, né? E aquela silhueta de sombras dele ser uma das coisas, e ele entrando na casa Reagan, tal, ser uma das cenas mais icônicas do cinema, ele é o outro extremo, né? Ele é a plenitude total, ele é a serenidade, ele é a paz total que se vê confrontado com o mal. E aí só o mal consegue tirar ele de eixo. Só a visão do Pazuzu consegue tirar ele de eixo, assim, né? Eu acho que tanto o Max von Sydow quanto o Jason Miller conseguem fazer isso perfeitamente, assim, né? Dos filmes mais perfeitos do cinema, né? Então eu acho que eles são os maiores padres do cinema para mim, né? Então não teria como não falar dele, mas tem vários, né? Assim. E você, David? O meu, deixa eu pronunciar o nome dele certo aqui, que é o Padre McGruder, que é do Fome Animal. Ele é aquele padre que, quando os zumbis atacam no cemitério e tal, ele tem uma das melhores linhas da história de cinema, né? Que ele vê, tipo, os mortos levantando, assim, tipo, aquela carnificina do filme do Peter Jackson, Brain Dead. Aí ele vai e olha para tudo aquilo e fala: isso precisa de uma intervenção divina. E aí a gente descobre que ele é um padre karaté, que ele vai matando os mortos um por um, assim, na base da porrada. Cara, é divertidíssimo, assim, é top cenas com padres da história do cinema, mas, tipo, pra falar um padre que é, tipo, mais sério do que se espera, né, de personagem de padre e tal, não tem como, apesar do ator ser um arrombado. Mel Gibson, nos Sinais, é aquilo, né, tipo, Sinais acho que é um dos filmes que mais cresce conforme eu penso nele, assim, e nem é um filme que eu vi recentemente, assim, toda vez que eu falar de Sinais eu meio que me emociono, porque eu acho que esse arco, apesar de eu também ser uma pessoa ateia, né, eu ter brincado com o negócio do Diego e tal, esse arco da pessoa reencontrando a fé e uma coisa que ela perdeu, é uma coisa muito bonita, assim, e eu acho que o jeito que o Shai organiza, né, todos os elementos, assim, do mistério, para tipo, contribuir com essa fé dele, no final ele ter o choque de que tudo estava convergindo para aquele momento, onde ele volta a acreditar, baseado em todos os sinais que ele viu, e aí, tipo, eles conseguem vencer o alienígena e salvar o filho que não respirou porque tinha problema com asma, assim, acho muito bonito.
e toda a relação deles com em volta e tal. Eu acho que tem uma das melhores discussões sobre milagres da história do cinema nesse filme, assim, que é o personagem de Joaquin Phoenix falando, não, mas os milagres têm que existir, porque uma vez, quando eu tava na 7ª série, eu ia beijar a menina, que era a menina mais gata da escola, só que eu tava com o chiclete na boca e pensei, porra, não vou beijar a menina com o chiclete na boca. Aí eu tirei o chiclete da boca e colocar do lado na mesa, quando eu voltei ela tava toda vomitada, mas se eu tivesse beijado ela com o chiclete, eu teria vomitado na minha boca, eu não gostaria de beijar como eu gosto hoje em dia. E, cara, isso só pode ser um sinal de que Deus existe, sabe? Eu acho é idiota, é engraçado, mas diz tanto sobre a fé daquelas pessoas pequenas, sabe? Onde você encontra o milagre não no grande, não no impossível, mas em pequenas coisas assim. Enfim, acho lindo. Esse diálogo é a coisa mais Shyamalan que existe, né? Tudo que tem de bom no Shyamalan tá nesse diálogo. É sensacional isso, né, cara? E realmente, né? Os Sinais é um filme, é aquele filme de crente bom que dá gosto de um ateu gostar. Então, eu me identifico muito com isso, David. Assim, é maravilhoso, Sinais. Assim. E o Mel Gibson nesse filme ele faz um dos maiores choros do cinema também, né? Um dos maiores choros, né? Que ele come a comida e chora, assim. Ele vai comendo a comida enquanto chora, assim, vai comendo mastigando. Assim. Essa já tá perfeita, assim. Você, Eu amo Fabi? Sinais. Eu Sinais sou é ótimo. apaixonada por Sinais. É ótimo. Maravilhoso. Mas o que eu falei, eu já falei, né? Que é o de First Reformed, que é Fé Corrompida, que é o Ethan Hawke. Primeiro porque eu amo Ethan Hawke, desde a trilogia do Antes, eu sou completamente apaixonada pelo Ethan Hawke. E eu acho que é isso, assim, o cinema do Paul Schrader, na verdade, ele me pega muito. Eu gosto muito do Al Canada, inclusive, que vai estrear em breve, eu acho que estreia esse ano. Que muita gente não gostou, mas eu sempre gosto dos personagens deles, que são esses homens que estão atormentados, assim, por algo. E esse tormento deles, essa dor que eles sentem, né, interna, que é sempre muito para eles, me pega muito nesse diário que o personagem do Ethan Hawke tem, que ele faz essas confissões dele, né? Porque o padre ouve as confissões de todo mundo, mas quem ouve a dor dele, né? A não ser Deus. E quando você tem uma dúvida, ou quando você tem uma angústia muito profunda e você está nessa posição de ser padre, você claramente, né, você vai reprimir tudo isso. E é algo que já é da masculinidade, que é outro ponto que o Paul Schrader consegue abordar muito bem nos personagens dele, na minha opinião, que é como essa masculinidade influencia nesses personagens e na angústia que eles sentem e na forma como eles, principalmente a forma como eles lidam com essa angústia. E nesse detalhe, esse padre é um padre alcoólatra, né? Que está também passando por uma batalha dele, que é uma batalha contra o vício. Tem um momento que ele fica, né? Vários momentos que ele fica bêbado durante o filme, faz muito tempo que eu vi, mas foi um padre que me marcou. Recentemente eu vi também o filme A Tortura do Silêncio, que eu nunca loguei do Hitchcock, sim. Que eu fiquei, do padre Hitchcock, que passa por uma prova de ética ali, né? Muito forte no filme, que é muito interessante, com uma premissa super interessante também. E o outro também padre que eu gosto muito é o padre de O Padre e a Moça. Ah, é fantástico, genial. Eu tava esperando o Diego mencionar esse, assim. Tipo, quando eu falei o Padre Carras, ele fala, não é, eu falei, beleza, é o padre do Padre e a Moça. Ia ser um dos dois, cara, ia ser um dos dois, assim, né? Ia ser um dos dois. Mas eu também amo o padre do Exorcista. Eu sou apaixonada, é muito bom. Tem uma coisa, né? Tanto o Padre Carras quanto o Paulo José no Padre e a Moça, essa coisa da angústia do dever, né? Como esse dever causa uma angústia inalcançável em você, assim, sabe? Assim, e engraçado que o personagem do Ethan Hawke, esse padre, essa figura religiosa, que é aquela coisa, né? Inclusive é um filme muito reflexo nos tempos atuais, né? Um dos maiores nesse sentido, assim, né? Que é esse filme muito tipo, o mundo tá se destruindo, estão destruindo o mundo, né? O capitalismo está destruindo o mundo, os magnatas estão destruindo o mundo, os poderosos estão destruindo o mundo, pessoas inalcançáveis da justiça estão destruindo o mundo, eu não posso fazer nada, então eu me destruo. Então eu destruo e eu destruo eles, assim, sabe assim? Então eu me sinto impossibilitado em tudo, até na minha fé, mas eu vou dar um jeito nisso, né? O padre o padre radicalizado, né? Assim, no bom sentido da palavra, assim, que assim até isso é tirado dele, assim, né? Ou não, assim, fica a dúvida aí, né? Do final do filme, assim. Mas é fantástico mesmo, assim, excelentes menções, assim, né? Bem, gente, foi um prazer, né? Participar de vocês sobre o Conclave, né? Assim, muito bom falar com vocês sobre os padres fofoqueiros, assim. Queria que vocês falassem os últimos recados, né? O lugar onde vocês podem, onde as pessoas podem encontrar vocês, os conteúdos de vocês, assim. Vocês ainda vão voltar aqui no canal muitas vezes, começando por você, David.
Bom, como eu falei no começo, você pode me encontrar nas redes sociais, né? Encontrar o meu podcast como @pinguim.dançarino, assim. O C, obviamente, ou não, né? Depende de como você for pensar. É um C normal, não é um C cedilha para não dar erro, né? Na hora de você pesquisar nem nada do tipo. E no Ah, Letterboxd eu tô lá como David RPS, né? E no Twitter eu tô como David Juan 3P. Só que o meu David escreve diferente, né? É DEIVD. E eu queria agradecer o convite, queria agradecer, tipo, a participação e tal, conhecer a Fabi também, um prazer. Espero voltar aqui mais vezes. Foi muito engraçado o Diego tá falando isso, porque um tempo atrás eu joguei na cara dele, né? Que, tipo, a Camila, que também é do Sábado Sem Legenda, ela só participou no programa de Barbie. Aí ele, não, ela participou de vários outros. Eu entrei no canal dele e tinha parado lá no programa de Barbie. porque não teve mais chances, mas vai rolar Com mais. todas as outras pessoas tiveram chance, né? Só ela que não. Vai rolar. Você, Fabi? Então, fico muito feliz de ter conversado com vocês. Acho que a gente conversou sobre mais coisas do que só com o Clave, né? A gente deu Verdade. uma geral aí sobre vários filmes. E também de saber quais são os padres favoritos de vocês. E eu quero o filme do David, que ele acabou de falar, que eu nunca assisti, do padre que sai matando todo mundo. Você Então, vai eu gostar. quero muito assistir esse filme. Eu esqueci o nome agora, mas enfim. E é isso, eu vou só retomar o que eu já falei antes. Então, eu estou no Instagram, @cinemafilia. Também estou no Twitter, naquela rede social desgraçada, que eu não consigo sair de jeito nenhum, mas todo dia eu falo É que eu igual vou crack, né? A sair. gente tenta e não sai. Cara, é absurdo. Todo dia eu entro naquela. Quando eu entro naquela parte ali do para você, eu me arrependo instantaneamente. Essa aí não tem Porque como começa a não. aparecer post do Elon Musk, Pra cara, o você. tempo todo, é podre. Mas enfim, tô lá ainda. Basicamente, resumindo, estou lá ainda, reclamo todo dia, mas estou lá, Fabiana LR Underline. E lá, nessas duas redes sociais que são as principais, vocês vão encontrar todos os links da minha coluna, do meu site, do Letterboxd, do YouTube. Tem também. Eu tenho YouTube, mas eu só faço live lá, gente. Mas se vocês quiserem ver também, tá lá os meus votos do Critic Choice, com todas as minhas justificativas através de uma live de 2 horas. Então, quem tiver paciência para assistir, tá tudo lá, inclusive minha opinião de conclave. E meu texto de conclave tá lá no cinemafilia.com.br. E é isso, gente. Obrigada por esse papo e espero voltar mais vezes aqui, Diego. Bom te conhecer também, David. Juliette. Eu vou trocar o R do meu nome de David R Purificação para um J, porque aí cabe tanto para Juan quanto para Juliette. Olha só, hein? Olha só. É isso, gente. Agradecer muito vocês dois. Amei participar, assim, desse vídeo com vocês, assim. Amo gravar com vocês. Foi bom juntá-los, né, nesse vídeo, assim. Foi um ótimo papo, assim. E se você tá aqui, viu o vídeo até agora, não fez ainda, você se inscrever no canal, contribuindo no like, ativar a sua notificação, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. É isso, gente. E até o próximo vídeo.